Oi. Várias pessoas me disseram que queriam saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, então hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história e de como eu comecei a fazer o que eu faço. Eu sou mãe do Lucas, ele tem 10 anos. O Lucas sempre teve muita facilidade para aprender as coisas, então assim, eu não sei como ele aprendeu a ler, gente, porque ele começou a falar com 2 anos. E quando ele começou a falar, eu percebi que ele já sabia ler. A gente estava num supermercado e ele começou a ler as placas das coisas que estavam escritas no supermercado. E aí eu levei um susto, mas tudo bem, ué, ele sabe ler. Bom, ele não lia intencionalmente, então ele olhava para uma coisa, falava o que estava escrito ali, mas ele não tinha essa consciência de, se eu falasse, Lucas, o que está escrito aqui, talvez ele não me respondesse, porque ele não tinha noção que aquilo era algo que tinha algo escrito, né? Mas ele olhava para uma placa, para um outdoor, para uma caixa de qualquer coisa e saía lendo. Preciso deixar claro que não era conhecer os rótulos e reproduzir os nomes, tá? Ele lia realmente. A gente foi uma vez na casa de uma vizinha, tinha um bilhete em cima da mesa, e a hora que a gente saiu, ele tinha 3 anos. Quando a gente saiu, ele me falou o que estava escrito no bilhete. Então, assim, era uma leitura mesmo, mas não intencional. Mas claro que quando ele precisou ler, foi um pulo, né? E quando a gente viu, ele já estava lendo intencionalmente e ótimo. O Lucas também tem muita facilidade para matemática, ele enxerga padrões matemáticos em todas as coisas. E uma cabecinha mil, pensando milhões de coisas ao mesmo tempo, decifrando todas as informações que estão em volta. E isso dentro de uma sala de aula, muitas vezes dá um certo problema, né? Então, em alguns momentos o Lucas tinha dificuldade de se manter no mesmo ritmo da sala, é, ele se distraía, porque de repente ele viu um número e estava lá calculando a raiz quadrada dele, e por aí vai. E aí, com o passar do tempo, então assim, na educação infantil, que é mais lúdica e tudo, foi muito tranquilo, mas quando ele entrou no ensino fundamental, ele começou a se mostrar ansioso por não conseguir terminar as lições no mesmo ritmo que as outras crianças. Às vezes ele ficava atrasado, então a professora estava passando uma lição, ele tinha que copiar, ele tinha que resolver, e aí a cabecinha dele voava e depois voltava, e ele acabava ficando triste porque não conseguia, né? Também atrapalha um pouco o andamento da atividade toda na sala, né? E tudo. Demorava muito para fazer a lição, ele passa o dia inteiro na escola, então ele faz a lição lá, acabava demorando, aí todo mundo ia para outra atividade, ele ficava para terminar, ou então ele ia, mas tinha que voltar para terminar depois, e coisas assim. Ou tinha que trazer para casa para terminar, e ele queria chegar e brincar. A gente foi investigar um possível déficit de atenção, até percebeu que ele tinha um déficit de atenção, mas como não prejudicava o rendimento dele na escola, então foi uma coisa muito tranquila, não foi nada que deixou a gente preocupado, mas com o decorrer dos anos na escola, ele foi ficando muito ansioso porque ele acabava se julgando diferente essa diferença de terminar as atividades no mesmo tempo que os outros e coisas assim foi ficando maior. E aí chegou a um ponto que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Lucas pedindo socorro, escola também demandando, né, alguma coisa para ajudar. E aí foi pensado até a possibilidade de medicação, mas eu não queria. Não queria que o Lucas começasse a tomar remédio tão cedo. O Lucas é uma criança espirituosa, que gosta de contar piada, que entende piadas até mais abstratas e coisas assim. E eu não queria que ele perdesse essa espontaneidade, eu não queria que ele perdesse a espirituosidade, que a gente sabe que o remédio faz isso. E eu falei, gente, o que eu vou fazer?
E aí, a gente procurou várias possibilidades de trabalho, e aí um dia uma amiga comentou vagamente, muito distantemente de mim, ela postou alguma coisa no Facebook sobre barras de Access. E aí eu li, e aquilo me chamou a atenção, eu busquei ler um pouquinho mais, aí depois eu conversei com uma prima que tinha feito um curso de barras de Access, ela me falou que podia ser interessante e tudo, e eu fui procurar um curso de barras de Access. Procurei, descobri que tinha um quase do lado da minha casa aqui em Campinas e fui fazer. Fiz o curso, eu, a psicóloga, fui fazer o curso de barras de Access e eu confesso que quando eu estava lá, falar para trabalhar com essa coisa de energia era muito abstrato para mim, era muito distante da maneira como eu via a vida. Eu falava, gente, como assim? Como é que funciona esse negócio de energia, né? Para mim era uma coisa muito paz e amor, muito fora do meu modo de ver a vida. Mas eu estava lá e eu fiz o curso todo. Eu saí de lá e falei, bom, fiz o curso. Fiz o curso para atender o Lucas, porque uma das coisas que me chamou a atenção é que eu poderia atender meu filho. Porque como se tratava de uma ferramenta que não precisa da verbalização, então não teria tanto problema de eu atender meu filho. Foi isso que me fez decidir fazer o curso. Porque a gente tinha muita dificuldade com a questão de ir até algum lugar para ele ser atendido, com a correria, com toda a organização da família e etc. Então, isso acabava estressando demais o Lucas, ter que sair da escola, que ele estava das 7 da manhã até as 6 da tarde para ir ainda para uma terapia, para ele era algo extremamente desgastante, extremamente difícil. E aí, vamos tentar essas barras de Access. Eu fiz o curso num dia, e comecei a atender o Lucas 3 dias depois, porque ele estava na casa do pai dele quando eu fiz o curso, e aí quando ele voltou para casa, eu comecei a atender. E eu fiz o curso, eu fiz a primeira sessão de barras nele. Na época não tinha maca, nada, eu botei o Lucas deitado na cama, sentei atrás dele, apliquei a primeira sessão de barras, ele dormiu no meio, dormiu logo no começo da sessão, e aí acordou no dia seguinte, tranquilo. E aí eu defini, hoje eu sei porquê, mas naquele momento eu nem sabia, que eu ia fazer uma vez por semana. Então toda quinta-feira eu ia aplicar sessões de barra nele. E eu fiz o curso na última semana de junho. O Lucas entrou em férias da escola, então eu fiz 4 sessões. Nas 4 semanas de julho eu fiz toda quinta-feira uma sessão com ele. Quando o Lucas voltou para a escola em agosto, passou a primeira semana, na segunda a professora me chamou para uma reunião e ela me falou: o que você fez com o Lucas durante as férias? E eu falei: por quê? E aí ela me disse que o Lucas era outra criança, que a dificuldade de se organizar no tempo tinha desaparecido, que ele estava focado na aula, que ele conseguia terminar as atividades no mesmo tempo que as outras crianças. E eu fiquei muito feliz. E o Lucas já tinha me dito tudo isso. Ele já tinha me contado que ele estava tranquilo, que ele conseguia fazer, que ele conseguia focar. O Lucas parou de fazer as contas de matemática, de enxergar padrão matemático em tudo? Não. Parou de ter todas as lindas ideias que ele tem? Também não. Parou de filosofar como ele sempre filosofou desde bebê? Não. Mas ele conseguia chegar e focar naquilo que ele tinha que fazer naquele momento. E aí, a diferença de qualidade de vida que o Lucas teve, eu continuei, gente, fazendo as barras de Access nele toda quinta-feira até agora, tá? Eu não parei de fazer. Mas o efeito disso para ele sempre foi fantástico.
E aí, quando eu vi a maravilha de efeito que foi na vida do meu filho, eu falei, gente, eu não posso segurar isso dentro da minha casa. Eu preciso levar isso para fora. E aí eu comecei devagarzinho a atender outras pessoas. E aí a cada pessoa que eu atendia, eu via algo fantástico acontecendo. Então eu tinha pessoas, comecei a atender uma pessoa que estava prestes a fazer uma cirurgia de coluna porque não aguentava de dor. Então comecei a atender e essa pessoa não fez essa cirurgia até hoje. Isso faz 2 anos, tá? Eu fui. Eu atendi pessoas que estavam em depressão muito séria, que tinham passado por problemas muito sérios na vida e não estavam conseguindo sair daquela situação complicada, daquele luto por perder alguém, por ter um relacionamento complicado, e de repente, em 2 ou 3 sessões, eu via as pessoas ficando bem, né? É... Outras pessoas com dificuldade de atenção, pessoas com a mente tagarela, como elas mesmas definiam, conseguindo se perceber mais tranquilas, mais focadas. Eu mesma, que sempre tive dificuldade de atenção e que sempre fui igualzinha ao Lucas, de não conseguir terminar as coisas ao mesmo tempo que os outros, de repente me ver no meio de uma aula e quando eu tô vendo, eu tô pensando lá no que tá acontecendo do outro lado do mundo. Eu trabalhando comigo e recebendo também sessões de barras de outras pessoas, comecei a perceber a grande diferença no meu modo de agir, de pensar. E eu falei, pera um pouco, gente, isso é fantástico. E aí eu fui trabalhando com isso, fui atendendo cada vez mais pessoas, fui vendo a mudança tanto nos problemas físicos, dores, doenças, nos problemas emocionais, né, das pessoas. Fui vendo pessoas abrindo novas possibilidades na vida porque elas conseguiam, através das sessões de barras, limpar velhos padrões de comportamento, limpar crenças limitantes, e aí conseguiam mudar o jeito de olhar para a vida e buscar outras possibilidades e vendo a vida das pessoas melhorando cada vez mais, né? Aí eu comecei a procurar outras coisas dentro do Access. Eu vou depois explicar direitinho o que são as barras de Access, o que são todas as outras ferramentas com as quais eu trabalho. E aí eu comecei a me aprofundar, então eu comecei a buscar outros processos de Access, outras ferramentas. Eu fui buscar ferramentas para trabalhar questões corporais mais especificamente. E aí eu fui percebendo a grande facilidade de comunicação energética que eu sempre tive e que eu só deixei emergir mais a partir do meu conhecimento de Axis e de outras ferramentas energéticas com as quais eu fui tendo contato a partir daí. Eu sempre fui uma pessoa que, se você me contasse sobre alguém, quando encontrasse essa pessoa em qualquer lugar, eu sabia que era exatamente aquela. Porque quando você me contou, eu me conectava com essa energia, com a energia dessa pessoa, e quando encontrava, eu conseguia reconhecer a energia dela, né? Eu não sabia muito bem como isso funcionava. Hoje eu sei explicar exatamente isso que eu acabei de falar. Eu não sabia na época, não fazia ideia, então eu só achava que era uma intuição ou alguma coisa assim. Hoje eu sei que era uma conexão energética que eu fazia e levava, e quando eu encontrava essa pessoa, eu reconhecia exatamente aquela energia. Então, com essa facilidade de comunicação com os corpos das pessoas, com os seres com os quais eu encontrava ali naquele momento. Cada pessoa é um ser, né? Então,
com a minha facilidade de conexão, utilizando todas as ferramentas que eu fui me utilizando, eu fui percebendo o quanto a vida das pessoas podia melhorar, o quanto a minha vida, que antes tinha um padrão de viver no trauma e drama, de reclamar das coisas, de guardar mil e uma histórias lá desde sei lá quando, entendeu? Né? As pessoas dizem que eu guardava coisas que vinham já desde o útero da minha mãe, né? E ia levando isso e não esquecia, e mágoas e problemas. Eu fui me desvencilhando disso, fui deixando isso para trás e fui passando a ter uma vida leve. Eu consegui me libertar desse padrão de funcionamento. Meu filho conseguiu se libertar dos padrões de funcionamento que ele tinha. As pessoas que eu atendia foram conseguindo ter grandes mudanças para melhor. E eu fui vendo que a vida das pessoas todas essas das quais eu falei agora, foi ficando cada vez mais leve, inclusive a minha. E eu me apaixonei pela possibilidade de trabalhar assim com as pessoas, pela possibilidade de levar essa leveza para a vida das pessoas. E aí chegou a quarentena. E como a maioria das ferramentas que eu tinha naquele momento eram ferramentas presenciais, quando foi necessário me distanciar das pessoas, no começo foi bastante pesado, porque eu comecei a me perguntar o que eu vou fazer agora. Como eu vou ajudar as pessoas a terem essa leveza, né? Se elas precisarem. Muita gente já aprendeu a funcionar com a leveza, né? E hoje está muito tranquilo, mas algumas pessoas ainda precisavam. E aí eu fui buscar outras ferramentas que me possibilitassem trabalhar à distância. Então, hoje, além dos atendimentos presenciais que nesse momento não acontecem, o meu trabalho nesse momento de quarentena tem sido só online. Quando eu puder me encontrar novamente com as pessoas, eu vou manter as duas possibilidades de atuação, né? Então eu fui procurar outras possibilidades e aí eu me deparei com a energia do presente, que é uma energia fantástica e que permite que você se desembrulhe das camadas com as quais você se envolve para se manter em determinados lugares, para se adaptar a algumas determinadas situações, para se fazer aceito, seja por você ou pelos grupos ou contextos nos quais você está inserido, e que também traz toda essa leveza, que também traz a possibilidade de você perceber o presente que você é para essa realidade, o presente que você é para o mundo, o presente que você é para as pessoas e para você mesmo, principalmente. E também permite que você perceba todos os presentes que você pode se dar e que você pode receber. Então hoje a minha atuação é, nesse momento, online, com atendimento com os processos verbais de Access e com a energia do presente, não necessariamente juntos, tá? Geralmente os atendimentos são separados. A energia do presente é uma novidade, mas todo mundo que tem experimentado tem gostado bastante. E os processos verbais de Access também permitem que você entre em contato com você, que você se liberte de muito padrão negativo de funcionamento, de crenças limitantes e de vários bloqueios energéticos que você possa ter. E aí trabalham também tanto as questões emocionais quanto as questões físicas, né? E com o presente é a mesma coisa. O trabalho é tanto na questão emocional quanto na questão física, em todas as possibilidades, em todos os contextos nos quais
a gente está inserido. Então, essa é um pouco da minha trajetória e logo eu volto para explicar um pouquinho melhor cada uma das ferramentas com as quais eu trabalho. Mas o mais importante é que eu escolhi trabalhar trazendo a leveza tanto para a minha vida quanto para a vida de todas as pessoas que eu atenda e até com as quais eu convivo. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória, um pouco do meu trabalho. E vamos lá, vivendo leve.